opinião, não é um conceito, é uma experiência. Desde a pré-história, o homem desenha nas paredes das cavernas, né? O sujeito se faz humano nessa relação com a linguagem, e arte é linguagem. Take 1, ação. Fernando Pessoa tem uma poesia em que ele diz assim: não basta abrir a janela para ver as árvores e as flores. Não é bastante não ser cego para ver as margens e os rios. É preciso também não ter filosofia. Com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós como uma cave, há só uma janela fechada e todo mundo lá fora. E uma ideia do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Orbes do Arte Contemporâneo é uma leitura sobre arte. Um mergulho no universo da pintura abstrata, nos trabalhos de Everton Duarte, o garimpeiro da cor. Orbe é universo. Orbes do Arte são os universos da arte. Orbes do Arte Contemporâneo propõe um mergulho no universo simbólico da arte contemporânea. Este cenário de formas abstratas e cores vibrantes será o pano de fundo para que pesquisadores dialoguem sobre a arte contemporânea, a leitura da arte, mercado e mediação cultural. Registrada em linguagem audiovisual, Orbes do Arte Contemporâneo foi produzido no Castelo da Hering, em Blumenau, em 2012. Não dá para a gente pensar assim na importância da arte na escola, ou a importância da arte nos meios culturais, não, porque a arte é importante na vida do sujeito. Tem um papel relacionado ao lazer, mas eu diria que bem mais com o desenvolvimento do conhecimento do aluno. Os temas tornam-se mais leves quando utilizamos a arte e permeamos dentro de certos assuntos de mais difícil compreensão, trabalhando com a arte, através de materiais, através de um som, de uma cor, de uma encenação. O mais importante, eu penso, é ensinar as pessoas a verem com seus próprios olhos. Apreciar a arte e desenvolver o olhar. Perceber o mundo ao nosso redor. Mais do que ver, compreender. Ler textos, ler obras, ler a vida. A arte como papel fundamental para a formação de cidadãos críticos e antenados no mundo. Considero que a ação educativa, ela é o ponto de partida para a compreensão da arte. A educação é uma premissa básica, né? E em qualquer área da vida da gente, principalmente quando a gente fala de novo, como eu bato na tecla da arte, que é a liberdade, que é a capacidade de desenvolver nos alunos uma maneira própria de ver a vida, de ter opiniões sobre a vida, de escrever sobre a vida, de fotografar a vida, de pintar a vida e de cantar a vida. Eu acho que não é novidade as pessoas, no tempo em que a arte está sendo produzida, não compreenderem essa produção. Isso não acontece só com o nosso tempo, se a gente for pensar na arte contemporânea, né? Porque ainda olhamos para determinadas obras de arte realizadas no final do século XIX, início do século XX e em pleno século XXI ainda temos dificuldades, algumas pessoas ainda sentem dificuldades de se relacionar com essas produções. Fazendo uma conexão para a compreensão da arte para públicos, crianças, para todas as plateias que visitam instituições, exposições, museus, há a necessidade, é necessário e importante uma ação educativa, uma mediação. Então me parece que um desses caminhos é a formação artística e a formação estética do sujeito, né? Então, à medida em que as pessoas passam a ter mais relação com o objeto artístico, seja ele as artes visuais, o cinema, a literatura, a música, o teatro, o sujeito passa a, de alguma maneira, criar instrumentos para a leitura dessas produções. O contato com a arte forma apreciadores. Com o convívio mais próximo, o espectador constrói parâmetros e passa a analisar de forma crítica aquilo que vê, aquilo que consome, ultrapassando o singelo gostar ou não gostar. Ao exercitar o olhar crítico,
passamos a compreender de forma mais clara a arte e, consequentemente, o nosso meio. Nesta perspectiva, a arte oferece ferramentas para desenvolver o olhar, saindo da singeleza do ver para a complexidade do perceber, absorver e compreender. Convivendo hoje, nessa tarde, nesse ateliê, com o artista Everton, eu percebi essa importância do contato com o artista enquanto seu processo criador. Aí tem um caminho interessante para quem pensa nesse processo de educação em arte. E claro, ninguém pode gostar de arte se não conhece arte, assim como ninguém pode ensinar arte se não gosta e não conhece de arte. Então é importante que num processo de formação, uma pessoa que conhece, que tenha experiência, que tenha relações com esse universo, possa ser talvez um mediador desse sujeito. Eu acho que a arte vem para quebrar isso, para trazer o lado humano da sociedade, para humanizar no sentido bem amplo. E aí ela tem um papel significativo também na escola, que é permitir, dentro de um contexto de muitas disciplinas, a possibilidade de tornar esse aluno um pouco mais sensível, uma pessoa muito mais voltada também para o lado espiritual, interior, enfim, acho que é esse o papel da arte. No entanto, e essa formação artística não necessariamente precisa acontecer somente no universo da escola formal. Outros tantos espaços podem ser lugares de formação desse sujeito. Existem muitas possibilidades de se fazer isso. A primeira delas deveria ser, muitas vezes não ocorre, infelizmente, mas deveria ser o poder público, ter um bom museu de arte na cidade, um museu gratuito, de fácil acesso, de fácil informação, em que as pessoas não se sintam constrangidas de entrar e principalmente que tragam informações, artistas, escritores, músicos, teatro, tudo que envolve a arte de bom nível de qualidade. A arte é canal para se refletir problemas desprezados nos pátios da sua vizinhança. Segundo o dramaturgo Garcia Lorca, na arte nunca se deve ficar quieto ou satisfeito. Há de se ter coragem de quebrar a cabeça contra as coisas e a vida, pois no dia que se aprende a deixar de lutar contra seus instintos, é que se aprende a viver. Que a arte fala da vida, ela fala dos sujeitos, ela fala da sociedade, ela é um meio de comunicação direta de um coração humano para outro coração humano, Então não tem como uma pessoa não ser tocada pela arte, a não ser que ela esteja mergulhada num processo educativo completamente rígido, De tantas coisas que foram feitas em épocas em que não havia liberdade e que a gente tinha uma possibilidade de expressão rica, totalmente frutificada dentro de um ambiente ermo, desértico em termos de possibilidades de liberdade de expressão. Imagina hoje uma pessoa dizer que não consegue achar esse acesso, a gente tendo internet, a gente tendo televisão, tem 1 milhão de coisas que possam possibilitar as crianças, principalmente na área, e os próprios educadores a obterem informação sobre arte, é uma hipocrisia. E essas são reflexões importantes para quem pensa na educação em arte, Então, qual é o caminho que eu estou usando para esse trabalho? Eu estou usando o reforço à indústria cultural, aquilo que é feito muito mais em maior quantidade e menor qualidade estética, ou eu estou realmente discutindo com esses sujeitos essa relação entre aquilo que vem sendo produzido pelo artista, que tem relação com a vida dele, com o mundo, com aquilo que nós estamos vivendo, com as críticas sociais, enfim. Acho que a arte contemporânea fala muito do nosso tempo e a dificuldade que nós temos de ler o nosso tempo também faz nós termos dificuldade em ler a própria arte. Estética vem do grego aestheticos, que significa recepção ou conhecimento pelos sentidos, em oposição ao conhecimento pelo intelecto. A perspectiva estética é própria da intuição. É percebida por canais emotivos e oferece a primeira leitura da apreciação da arte. Vamos pensar na ideia moderna, de utilidade. A arte no nosso tempo não tem utilidade. Hoje, nos tempos contemporâneos, onde a velocidade nos projeta para o ter,
Eu ainda considero que a arte, ela significa um dos caminhos para a realização do homem, do ser interior. O fazer artístico, ele está muito mais relacionado à nossa constituição humana, à formação do sujeito pensante, à formação de um sujeito atuante e comprometido com o lugar em que vive, com a sua própria história, do que necessariamente a ideia da utilidade ou do utilitário como determinados objetos ao nosso redor têm. A socióloga Hannah Arendt compreende que a arte não possa ter outra finalidade que ela mesma, pois se uma obra de arte é utilizada para alcançar outro fim, a natureza do que é arte está sendo alterada. E assim, poderia ser comparada a um simples suporte para retratar o tempo ou para apenas esconder um furo na parede. O artista, antes de tudo, é um trabalhador. E quanto mais alucinações ele tem e delírios ele tem, mais trabalho ele vai ter, sem dúvida. O artista tem um pouco desse lado operário, né, onde ele busca e pesquisa constantemente a sua criação. O artista é um trabalhador. Pesquisa linguagens, observa seu mundo e o retrata. Imprime suas emoções em seus trabalhos. Dedicação e perseverança são necessárias aos artistas para acreditar, mesmo quando a sua obra pode não ser compreendida pelo seu meio ou no seu tempo. A construção de um artista ou de um ser no seu processo criador se dá pelas oportunidades. Oportunidades culturais, oportunidades políticas, oportunidades de acesso também. Somente talento não é suficiente, somente habilidade não é suficiente. Tem que ter aí um processo de muito trabalho, de muita pesquisa, desse sujeito que é inquieto, desse sujeito que está percebendo o seu mundo, porque o artista é esse cara com essas antenas, esse corpo inteiro antenado, que processa, que transforma numa nova linguagem aquilo que ele está percebendo, né? E essa nova linguagem para poder estar comunicando de uma maneira diferente aquilo que ele sente e percebe do mundo. Eu acredito que o talento é algo que se constrói ao longo da caminhada, né? Se reconhece esse artista pelo tanto que ele se empenhou e se dedicou para aprimorar o seu trabalho. Eu não acredito no dom, acredito no que me dão de oportunidade, né? O que é dado de oportunidade para esse artista mostrar o seu talento, a sua competência, as chances e as possibilidades de contato que ele tem com a arte. Por isso eu volto a insistir o quanto é importante na educação escolar o contato com a arte. É ali que começa o primeiro insight, o primeiro momento, os primeiros contatos que essa criança, esse adolescente pode ter com a arte se ele porventura não tiver na família. Quantos meninos e meninas tem aí que poderiam ser grandes artistas e que nós sequer sabemos que eles existem? Porque as suas condições culturais, o lugar em que ele está vivendo, ou o contexto no qual ele está inserido, não possibilita esse sujeito ter esses contatos, né? Eu considero que os talentos, eles têm que ser alimentados. Isso se faz essencialmente através da escola, da educação, do meio político que a gente vive. É um direito de cidadania, sobretudo. Se deparar com uma obra de arte, dedicar um tempo a ela. Permitir que o olhar mergulhe e que ele repouse sobre a tela. O universo artístico, seja nas artes visuais, no cinema, teatro, música ou nas letras, tem o poder de aguçar a percepção, pois estimula a leitura de códigos e símbolos humanos. A experiência de ler a arte é fundamental para a formação plena do cidadão. Para que se processe a mensagem e a obra de arte deixe o seu criador e alcance o público, se faz necessária a compreensão desses códigos. Na música, é necessário decifrar as pautas musicais para que daqueles sinais se faça o som. Para um leigo em leitura musical, uma partitura é o mais bruto silêncio. Vivemos um momento no qual muito da arte se consolida diante do mercado da arte.
Então aí tem um elemento a ser pensado, que é a questão do mercado, da relação desse sujeito com as pessoas certas nos lugares certos para poder circular a sua produção. Claro que isso não dá conta se a sua obra de arte não é uma obra de arte, entre aspas, verdadeira, no sentido de falar do seu tempo e estar articulado às grandes questões da humanidade no tempo em que esse sujeito está vivendo. Quando olhamos para a história da arte, claro que vimos uma seleção, e é uma seleção em determinados momentos de determinados artistas que foram recortados dentro da história, num recorte europeu, num recorte, entre aspas, branco, né, da nossa história, num recorte masculino da nossa história, porque muito poucas mulheres estão nela, e assim por diante. Então é muito relativo aquilo que faz um sujeito ser um grande artista dentro do contexto em que ele está vivendo. No que isso vai dar, estamos vivendo agora, né? O resultado desse processo, talvez possamos daqui a alguns anos olhar para isso de forma mais crítica, né? O que dessa produção ficará, ou o que disso tudo se tornará efêmero, o que será transformado e se ficar na história, como isso ficará. Mas tudo isso tem um contexto por trás, tem até um mercado de arte e até bolsa de valores hoje que pode transformar um artista anônimo num grande artista de um dia para o outro. O verdadeiro método de tornar as coisas presentes é representá-las em nosso espaço e não nos representar no espaço delas, escreveu Walter Benjamin. Numa das notas do livro Inacabado, Passagens, ele concluiu: não somos nós que nos transportamos para dentro delas, elas é que adentram a nossa vida. O homem é resultado do meio cultural que foi socializado. Ele é o herdeiro de um longo processo acumulativo que reflete os conhecimentos e experiências adquiridas pelas inúmeras gerações que o antecederam. A manipulação adequada e criativa deste patrimônio cultural permite as inovações e invenções. Este não é o produto da ação isolada de um gênio, mas o resultado do esforço de toda uma comunidade. O Everton tem um trabalho tão forte e acredita tanto na arte abstrata que ele acabou fazendo com que as pessoas se apaixonassem, que as pessoas se convertessem à arte dele, e não ele se converteu à opinião das pessoas. Ele passeia pelo abstrato, entrando em transformações e diálogos com a arte contemporânea, mas, sobretudo, ele é um garimpeiro da cor. A pintura dele nos proporciona um olhar de corporeidade. Ele provoca, ele é um provocador do que ele faz através da cor. Ele é um grande pesquisador de materiais, abre o seu ateliê laboratório de uma forma generosa em receber, conviver e compartilhar a arte que ele faz e todo o seu processo. E convivendo com um artista como Everton, sente-se essa generosidade de passar o conhecimento, de trabalhar com essas expressões tão infinitas que as cores proporcionam incansavelmente. Arte para mim é sentimento, é emoção pura, entende? Por mais que ela seja controlada ou limitada, mas é emoção, entende? É transformar em gesto o que é sentimento, energia plasmada, entende? Em tinta. Eu até brinquei com ele já em diversas conversas, né, que é a obra dele, e eles são denso, tenso e intenso, né? Tem que ter uma harmonia, tem que ter um equilíbrio, entende? Mesmo que não haja proporção, ou que não haja perspectiva, ou que não haja ponto de, sabe? Mas ela tem que ter um equilíbrio, ela tem que se fechar nela mesma. Olho para a obra dele e vejo densidade de pesquisa, densidade de conhecimento sobre arte, densidade de conhecimento sobre o fazer artístico, né? Nesse processo no qual ele pesquisa materiais, ele pesquisa aquilo com o qual ele vai estar trabalhando, né? Tenso no sentido de nervoso, tenso no sentido de gestualidade nervosa, e que isso é dele e que nós conseguimos ler esse movimento na sua própria obra, né?
e intenso no sentido de intensidade artística, né? De total envolvimento, de entrega à arte. E quando a gente percebe isso na obra dele, seja nas pinturas, seja nas suas experimentações para trabalhar a dimensão, esses elementos se relacionam no trabalho dele, em toda a sua gestualidade, em todo o seu movimento, que talvez sejam as grandes características do trabalho do Everton. Eu sou tudo aquilo que eu observo, que eu capto, que eu cheiro, que eu sinto, que eu engulo, eu sou aquilo. E de uma forma ou de outra isso está contido no meu gestual, na cor que eu escolho, na proporção da tela, no tamanho, a vibra do vermelho com a falta de vibração da resina, contrastes, eu acho que é isso, yin e yang, eu acho que bem isso, é a fase que eu ando, é no que eu me transformei. Ao pintar com movimento, suas obras parecem mover-se na órbita das cores. O despojamento no arranjo das formas e composição das texturas é herança da Escola de Arquitetura, que pensa a arte aplicada ao desejo humano em atender às vontades do belo. O resultado de seu trabalho é a somatória destas vivências e do seu temperamento intenso que está impresso em sua obra.